Bom dia. Muito prazer que eu gostaria de agradecer o gentil convite do terceiro Fórum Brasileiro do Gás Natural. Esse é um tema que eu venho trabalhando dentro do governo com outros agentes, tanto no Ministério da Economia quanto no Ministério de Minas e Energia, com a ANP, empresa de planejamento energético, enfim, nós temos realmente feito um trabalho bastante interessante de revisão do marco do gás. Quer dizer, você pegando o gancho do gás para crescer, que já tinha um histórico de análise e de avaliações, quer dizer, muito rico, a partir do qual nós podemos aproveitar realmente, estamos podendo aproveitar bastante desse conhecimento já acumulado, e nos últimos 2 meses nós temos trabalhado bastante sobre isso. Eu acho que teremos novidades aí em breve. Mas o que eu, na verdade, queria colocar para vocês, quer dizer, a minha maior especialidade sempre foi regulação da concorrência, essa interface entre regulação e concorrência. E no setor de gás, talvez seja o problema mais dramático hoje, no processo de reforma do setor de gás. Nós temos aí um setor verticalizado, com grande proeminência da Petrobras, e que está passando, quer dizer, já foram vendidos para Brookfield e para Engie 2 gasodutos de transporte. Então nós estamos num processo de transformação bastante significativa do setor de gás no Brasil. O que eu vou trazer aqui para vocês são algumas preocupações naturais que a gente tem no setor e que obviamente vão afetar de forma muito significativa o processo de reforma que está sendo elaborado, que está muito centrado no valor, na métrica da concorrência. Então, nós vamos basicamente fazer um panorama de qual é o problema concorrencial e quais são os caminhos, quer dizer, ter uma ideia mínima de quais são os caminhos importantes que a gente vai fazer. Eu vou passar agora para o segundo slide, para a gente ter uma noção de onde nós estamos, né? Esse slide ele mostra os preços ao consumidor final com tributos, comparado, quer dizer, à direita tem os preços internacionais, o hub lá de Houston, 2,90 o MMBTU, e o gás russo vendido na Europa, 6,64, que é mais caro que o americano. Mas quando a gente compara com os valores brasileiros que estão na coluna direita, nós vemos, quer dizer, que nós chegamos, inclusive, no residencial, nós chegamos até 32,43 metros cúbicos ao mês, que são preços de dólares por MMBTU, muito significativos, muito expressivos, é muito caro. O gás ainda é muito caro no Brasil. E isso, na verdade, tem uma relação, quer dizer, primeiro com a escassez, você ainda tem pouco gás. Segundo, com a estrutura monopolista, que é o principal ponto que nós desejamos atacar, né? No setor industrial você vê aí uma variação que vai de 15 a 32, passa por 22, 26, dependendo do segmento, comercial, automotivo, residencial, industrial, e isso média que a gente tem aí em 2019. Já dá uma noção de que a gente tem um problema e é fundamental para a retomada do crescimento a gente colocar concorrência no setor de gás. Indo agora para o slide 3, que é um pouco mais genérico, na verdade isso é uma história de todos os setores verticalmente integrados que vão ser privatizados. Quer dizer, qual é o grau, qual é o problema concorrencial que você está se deparando. No lado esquerdo, você pode ver no slide, quando você tem, na verdade, mais do que um elo da cadeia produtiva. Em geral, setores de infraestrutura, você tem vários elos da cadeia produtiva. Vamos supor aqui apenas 2, apenas para simplificar. Se você tiver, por exemplo, no lado esquerdo, talvez você usa essa linguagem de rio, upstream, downstream, a montante, a jusante, na cadeia produtiva. Se você tiver vários players a jusante e vários players a montante da cadeia produtiva, em geral você não tem problema porque você tem várias opções, tanto para ofertar quanto para consumir o produto.
Então, quando você tem uma configuração como essa, a competição em tese resolve o problema de forma bastante satisfatória. Você começa a ter problema quando aparece um monopólio. Vamos assumir um monopólio, poderia ser também um monopsônio, mas vamos supor um monopólio a montante da cadeia. Você tem no segmento upstream apenas um player que fornece o produto para vários players downstream. Esse problema, quando você tem um monopólio sem integração vertical, ou seja, o dono do upstream e os donos do downstream são diferentes, quer dizer, cada um opera de uma forma diferente, quer dizer, são donos diferentes ao longo da cadeia produtiva. Você tem um problema, mas não é um problema tão grave. É um problema que é um problema de monopólio, que o monopolista ele maximiza lucro, não tem concorrência, e ele pode fazer o preço de monopólio, que é um preço também significativo. E aí você tem, o que o regulador vai fazer? Em geral, você tem um regulador que vai, nesse caso, ele tem que regular tarifas, porque o que o monopólio faz? Ele faz preços mais altos do que aqueles que deveriam ser. Tá? O problema é quando você vai para um monopólio verticalmente integrado, quer dizer, que é a terceira figurinha, quando esse monopolista que está lá no upstream, na cadeia, ele é dono, ele tem uma empresa associada no downstream. E aí o fato é que muitas vezes ele vai privilegiar essa associada no downstream em detrimento da concorrência no downstream. Isso pode ser um problema, quer dizer, na verdade eu estou adicionando um problema ao problema do monopólio que eu já tinha. O fato de que aquele cara que já fazia o preço mais alto, porque ele queria maximizar lucros, e tinha que ter regulação de tarifas, agora eu tenho um outro problema, que muitas vezes ele não quer dar acesso. Por quê? Porque ele quer privilegiar, quer prestigiar a sua associada em detrimento dos outros players que estão aí, que são independentes do player verticalmente integrado. Então, você tem que arrumar alguma forma de regulação de acesso. Quer dizer, a regulação de tarifa tem que também dar um jeito, fazer alguma forma de evitar com que os agentes independentes sejam discriminados pelo agente que é verticalmente integrado. Então, a gente pode dizer que da esquerda para a direita, neste slide, o problema é crescente para o regulador. O regulador, quer dizer, tem que regular cada vez mais. Enquanto quando só tem um monopólio, ele só tem que olhar as tarifas, o monopolista não tem incentivo a discriminar ninguém, porque ele não é associado a ninguém, no segundo elo da cadeia produtiva. No terceiro, você tem um segundo problema que se acrescenta, se aduz ao problema que você já viu, que já existia no segundo cenário. E esse, infelizmente, é o cenário no setor de gás natural. Então, quer dizer, é um setor que une dois tipos de problema. Primeiro, o monopólio em determinados segmentos da cadeia produtiva. E segundo, eu tenho um problema de acesso. Eu tenho um problema de acesso e tenho um problema de monopólio. Então, são os dois problemas que têm que ser endereçados de forma adequada pelo regulador. E aí nós passamos para o próximo slide, que no final das contas, quando você tem um cenário desse, de um monopolista verticalmente integrado, você, nessa área de defesa da concorrência, do antitruste, você aplica essa ideia chamada doutrina da facilidade essencial. Não é automático, então, a intervenção. Você tem que avaliar, de fato, se algumas hipóteses se verificam para avaliar se cabe ou não a intervenção do regulador. Essas hipóteses são, em síntese, apertada a síntese, 5. Quer dizer, primeiro você tem que avaliar que sem o acesso àquela estrutura não existe a chance de competição, ou seja, aquela estrutura é indispensável à concorrência. Esse é um primeiro item que você vai avaliar. Se você, na verdade, aquela estrutura não é indispensável à concorrência, você tem outra possibilidade de concorrer sem acesso àquela estrutura, de fato, não se aplica a necessidade da facilidade essencial, não se aplica a regulação. Segundo, você tem que avaliar se é economicamente eficiente, que você tem que avaliar, primeiro, se não é economicamente eficiente, nem possível para novos entrantes duplicarem a estrutura. Ou seja, no primeiro ponto você avaliou se ela é indispensável. No segundo ponto, você avaliou se há possibilidade econômica, se é economicamente eficiente, os entrantes duplicarem aquela infraestrutura, fazer uma infraestrutura só deles.
tá? Para avaliar se cabe realmente uma intervenção ou não. Terceiro, que o controle da estrutura gere ao titular o potencial de eliminar a concorrência. Somente já está muito conectado com os outros dois primeiros. Que a facilidade seja efetivamente essencial, ela não pode ser uma mera comunidade. E segundo, que a recusa de disponibilização da essencialidade não possui uma razão econômico-jurídica. Por exemplo, às vezes o demandante de infraestrutura não paga, ele é um caloteiro. Enfim, você tem outras razões pelas quais você pode fazer isso. E a gente vai para o próximo slide. E como é que se aplica isso no gás? Né? Então, no final das contas, você tem, no caso do gás, do setor de gás, dos elos da cadeia produtiva do gás, vários pontos de estrangulamento que são monopólios naturais. Então, primeiro, o gasoduto de escoamento, que é aquele, quer dizer, que a gente tem muita produção offshore, então, escoamento, que vem lá da plataforma, lá no mar, e vai até a costa, é o chamado gasoduto de escoamento. Não faz sentido você ter 2, ou 3, ou 4, enfim, você tem, na verdade, em geral, faz sentido você usar uma infraestrutura só. Quando chega da costa até o chamado City Gate, onde você vai entregar para a empresa de distribuição, também o gasoduto que chama de transporte, quando ele é em terra, quer dizer, quando está no mar é escoamento, quando está em terra, transporte. Ele também é um monopólio, ele também é uma facilidade essencial, é um monopólio natural. E na distribuição, depois, quando passa para o City Gate, já é uma regulação estadual, você tem também, tudo gasoduto, você continua tendo um problema de facilidade essencial. Dificilmente não serão facilidades essenciais no Brasil. Nos Estados Unidos, tal característica é menos pronunciada, você tem vários gasodutos, um cruzando às vezes atrás do outro, então você teria que ver gasoduto a gasoduto. Mas no Brasil, por enquanto, a gente poderia dizer que essa estrutura de gasoduto, tem gasoduto, seja no escoamento, transporte, distribuição, é monopólio natural, você tem uma questão de monopólio e você tem uma questão de acesso, que em geral esse pessoal tem uma certa integração vertical, no caso do Brasil também. Um outro ponto que tem uma discussão especial no Brasil, chamadas as UPGNs, onde você vai processar o gás. Eu acho que enquanto houver pouca demanda, em algumas UPGNs você pode ser sim uma facilidade essencial. Mas ele não é para sempre, tá certo? Por quê? Porque você, na verdade, a partir do momento que a produção começa a aumentar, você, contrariamente aos gasodutos, o escoamento, transporte e distribuição, ele em algum ponto ele deixa de ser uma facilidade essencial. Por quê? Porque você tem mais demanda. E essa demanda faz com que você justifique a duplicação do custo fixo. Então, quando você vai avaliar, é duplicável a infraestrutura? Em algum momento ele se torna duplicável quando a demanda passa a crescer. Se ganha escala para você ter um segundo produto. Então, nesse caso, eventualmente pode fazer sentido a regulação de acesso num prazo curto. Eventualmente você pode pensar em sunset clauses, quer dizer, cláusulas em que você tem um período de tempo, 3 anos, 4 anos, vai depender do quanto tempo essa demanda cresce e o quanto tempo você demora para construir uma instalação apenas para esse tipo de UPGN. Então, não é inconcebível você ter vários agentes, quer dizer, chegando, unidade de escoamento, unidade de transporte, você tratando esse gás, quer dizer, de uma forma concorrente. Exploração e produção do gás natural, não é facilidade essencial. Tanto é que você já tem mais do que um player, além da Petrobras, já produzindo e explorando. Só que alguns players, quer dizer, que chegaram agora no pré-sal, eles em geral, como eles não conseguem transportar o gás, quer dizer, eles têm o gás, mas eles não têm como transportar. Só quem transporta é a Petrobras, que é verticalmente integrada. Ela tem produção, ela tem escoamento, transporte e distribuição. Em distribuição ela tem participações acionárias. Então é muito difícil, em geral, você vende para a Petrobras. Então, no final das contas, tudo tem a ver com você fornecer acesso a essas empresas de exploração e produção que são independentes. Então, no final das contas, você tem uma discussão do acesso, se ele vai ser negociado e regulado. Obviamente que o desejável é que ele seja o mais negociado possível entre os players. Só que, muitas vezes, você não tem muito incentivo à negociação, porque você é verticalmente integrado. Então, muitas vezes você vai ter que ir para um acesso regulado. Você pode avaliar, fazer uma comparação com a energia elétrica. Tem algumas coisas parecidas com a energia elétrica, mas eu gostaria apenas de dizer nesse slide das diferenças.
Quer dizer, primeiro, no gás tem bem menos players do que o setor elétrico, então é muito mais fácil fazer a coordenação. No setor elétrico, você tem custos marginais diferentes, então a coordenação, isso também gera uma necessidade de você ter uma coordenação central representada pelo ONS, que você não tem no gás. Há uma capacidade maior de armazenamento do gás do que energia elétrica, quer dizer, mais temporária, pequena, mas comparado com a energia elétrica, que não tem nenhum, só no caso da água, quer dizer, antes de virar energia, também. Enfim, você tem uma necessidade de coordenação mais fina do setor elétrico e do setor de gás, o que torna a necessidade de um arranjo tipo Operador Nacional do Sistema do setor elétrico menos necessário para o gás. Você teve privatizações recentes, NTS Malha Sudeste, de 2017, foi para Brookfield, a TAG para a Engie. O problema é que se não se garante, a Petrobras ela ainda mantém a operação da infraestrutura, o monopólio de fato dos contratos de carregamento, ela passou a propriedade, mas não os direitos de propriedade. Isso é uma coisa realmente muito importante e boa parte da regulamentação daqui para frente, sem quebrar contratos, quer dizer, cuidando o máximo possível para não quebrar contratos, basicamente pensar em como você vai desenvolver concorrência nesse setor verticalmente integrado com pelo menos com esses dois contratos. Bom, o decreto de 9.616 de 2018 já foi importante porque ele possibilitou um acesso negociado, quer dizer, você já tem esse interesse que já vem de algum tempo, de uma lei de 2009, também tem o decreto, que introduz conceitos de sistema de transporte, prevê contratação de capacidade por entrada e saída, que a gente entende que vai ter uma possibilidade de aparecer capacidade, quer dizer, de você tirar o congestionamento dos contratos e aparecer mais capacidade que esses gasodutos terão, que seja por gas release ou capacity release, passar para terceiros. É importante requerer uma determinada regulação para evitar fechamento e a desverticalização estrutural, quer dizer, você ter de fato players diferentes em cada ponto da cadeia produtiva, quer dizer, no longo prazo. Isso é fundamental, a Petrobras está fazendo isso ainda de forma muito tímida, é preciso cada vez mais ir tirando essa transferência, quer dizer, ela passou a propriedade e cada vez mais passar os direitos de propriedade também para os players, para quem ele vende. Senão, realmente, você não tem uma desverticalização do sistema. Onde nós queremos chegar quer dizer, de fato, um mercado competitivo, uma indústria desverticalizada, concorrência onde possível, onde não tem concorrência, você ter uma regulação de acesso, de preferência sem verticalização, com a menor verticalização possível, ou a verticalização, quer dizer, controlada com Chinese walls, enfim, para você evitar gestões conjuntas do player verticalmente integrado com a sua subsidiária, ou, na verdade, isso cada vez ser mais enfraquecido, essa estrutura verticalizada, uma unificação gradual dos mercados de transporte, um desenvolvimento também do mercado de consumidores livres, nessa última slide. Então, por fim, eu gostaria de agradecer a gente, na SEAI, a Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade. Essa é uma agenda muito importante para a gente, porque, na verdade, ela afeta vários setores da indústria ao mesmo tempo. Então, quer dizer, você reduzir o custo do Brasil nesse segmento representa uma melhora da competitividade de vários setores na economia brasileira, e isso é muito importante, faz parte da nossa missão. Gostaria de agradecer mais uma vez realmente esse convite que foi feito, e nós estamos aqui à disposição, está aí o meu e-mail. Qualquer dúvida, por favor, encaminhe para esse e-mail, que nós responderemos o mais breve possível. Muito obrigado.